nossa juventude. Senhora Presidenta, apesar de muito estar falando atualmente no envelhecimento da população, o Brasil ainda tem um grande número de jovens que estão se apresentando, cada dia que passa, como uma força viva na política e também no mercado de trabalho. O envelhecimento da população é resultado da queda que vem ocorrendo na taxa de fecundidade, o que contribui para a diminuição proporcional da parcela que se encontra em faixas etárias inferiores. Isso exige políticas públicas específicas que expressem a preocupação do poder público com a transição da infância, da juventude para a nossa vida adulta. Como garantir o acesso da população jovem aos ensinos médio e superior de qualidade e a transição do sistema para o mercado de trabalho? É a pergunta que não nos sai da mente nesse quadro que se apresenta e até porque estamos atravessando um momento de crise. Em matéria do dia 25 de outubro, publicado no site da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, estampa como título o seguinte: jovens são os que mais sofrem com o desemprego. Imagine a frustração de chegar ao fim da qualificação e não encontrar mercado para o trabalho. Na proporção, senhora Presidenta, podemos aqui lembrar, para se ter uma ideia do tamanho da questão, é importante saber que na América Latina, o Brasil, apesar de se encontrar em quinto lugar na proporção de jovens da população, alcança 50% da população jovem em relação ao Cone Sul, ali com Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, a participação chega a 80% dos jovens. Senhora Presidenta, então, como é importante promover políticas públicas adequadas para beneficiar os componentes dessa faixa tão importante da população que é a nossa juventude. Levantamentos realizados pela ONU e pelo IBGE confirmam que a atual densidade demográfica dos jovens não se manterá. O que nos preocupa é que todos que estão na faixa etária de 15 a 24 anos precisam ser atendidos em suas necessidades de desenvolvimento e inserção social e no mercado de trabalho para que se capacitem para assumir no futuro a direção não só das empresas, mas também a direção do país. Os dados são importantes nesse momento. A cada 2 desempregados do país, um é jovem. A cada 40% dos jovens brasileiros pertencem às famílias sem rendimento ou que sobrevivem com até meio salário mínimo. Cabe destacar que apenas 35% têm carteira assinada. Quanto à educação, apenas 3 em cada 10 conseguem efetivamente o acesso ao ensino médio. Entre os que deixaram o estudo, 51% pararam no ensino fundamental e 12% não ultrapassaram a 4ª série. O desemprego entre os jovens não é uma exclusividade brasileira, mas isso não pode nos servir de consolo ou desculpa. É possível observar que se trata de um problema mundial, pois, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, há no mundo inteiro mais de 75 milhões de jovens desempregados, o que equivale a 40% do total de pessoas sem emprego. A solução não é fácil no curto prazo, mas se prevê uma melhora nessa situação. Mas o que não podemos fazer é cruzar os braços, lavar as mãos, usando a metáfora bíblica de que, para nos isentarmos de culpa, é fazer de conta que não estão vendo a tempestade passar. Quanto aos jovens que conseguem chegar ao ensino superior, uma grande parte deles está dependente do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, que cresceu 1.150% nos últimos anos, permitindo que 500 mil estudantes dele se utilizassem para avançar nos estudos. Cabe lembrar que o grande aumento de matrículas do ensino superior se deu após a reforma universitária, que resultou na quase completa privatização do ensino superior e que atualmente corresponde a 82% das matrículas. Isso é bom lembrar para ver o estado que chegamos. 5 universidades privadas transformaram-se nas maiores do país. Segundo o IBGE, 70% dos universitários brasileiros trabalham, mas o endividamento estudantil e o desemprego têm afetado seriamente o futuro da nossa juventude.
Senhora Presidente, o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica mostra que 38,6% dos jovens que completam o ensino médio não têm capacidade de leitura compatível, nem mesmo com a 8ª série do ensino fundamental. Em matemática, 60,8%, quase 70%, da 3ª série do ensino médio não aprendeu como devia. Mas apesar de 81% dos jovens entre 15 a 17 anos estarem matriculados em escolas, apenas 53% deles estão onde deviam, ou seja, no ensino médio. Os demais tentam concluir o ensino fundamental. Senhora Presidenta, os dados que aqui eu levanto são importantes e eu quero deixar nos anais da Casa, de forma tal que seja uma contribuição ao debate, no sentido de nós avançarmos e melhorarmos a situação da educação, a situação da nossa juventude e também, naturalmente, o mercado de trabalho. O estudo da Unesco, em parceria com o governo federal, divulgado em 3 de maio de 2015, aponta que 42.416 óbitos por tiro registrados no Brasil em 2012, aproximadamente 59% foram de pessoas com idade entre 15 a 29 anos, conforme mostra aqui também a violência em relação à nossa juventude. O que choca a todos é que nessa faixa etária se encontravam apenas 27% da população. Outra questão séria na juventude e que deve ser objeto de preocupação do poder público é a gravidez precoce. No Brasil, de acordo com o relatório anual Situação da População Mundial do Fundo da População das Nações Unidas, lançado em outubro de 2013, 12% dos adolescentes de 15 a 19 anos tinham pelo menos um filho em 2010. De 15 a 19 anos. O texto destaca que adolescentes pobres, negras e indígenas e com menor escolaridade tendem a engravidar mais que outras adolescentes. É o resultado da falta de informação, somada à falta de políticas públicas de apoio e orientação, e essas pobres mães que acabam por ter o seu futuro e o da criança prejudicado. Geralmente, essas mães precoces, quando deixam a escola, acabam por engravidar novamente, dificultando ainda mais a inserção no mercado de trabalho. Senhor Presidente, eu concluo aqui agora com mais um minuto. Pretendo, com esse pronunciamento, chamar a atenção da sociedade no seu todo pela importância de termos políticas públicas direcionadas aos jovens, como fizemos, eu tenho a alegria de ter sido relator do Estatuto da Juventude, aprovado e sancionado pela Presidenta. É de grande importância também a definição de uma política séria que propicie aos jovens a oportunidade fundamental do primeiro emprego e, sempre que possível, em sua própria área de formação e qualificação. Por fim, é preciso incutir neles a esperança, a certeza de dias melhores. É preciso esperançar. Não podemos esquecer de que, em breve, a condução do destino do país será entregue à nossa juventude. Senador Pimentel, sempre é uma alegria ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência. Sabe que eu fiz na abertura da forma que eu mais gosto, do improviso, o meu sentimento com esse debate do impeachment. E depois fiz a questão de registrar a importância de avançarmos mais na política da juventude. Senador Paulo Paim, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, principalmente quando Vossa Excelência fala com a alma e o coração, como foi a parte primeira do seu pronunciamento, e, ao mesmo tempo, conjugando um conjunto de ações voltadas para os mais pobres, para os mais necessitados. E aproveito para registrar de que, nos últimos 10 anos, os mais pobres do Ceará reduziu em 70%. Isso são dados do próprio governo do Estado do Ceará e também do IBGE, demonstrando de que as políticas do presidente Lula e da presidente Dilma é voltado para os mais pobres. E é exatamente por isso em que essa direita conservadora, que não tem nenhum compromisso com as nossas famílias mais sofridas, particularmente com a região Norte e Nordeste, resolve se insurgir contra o mandato legítimo, democrático e popular, como é o mandato da presidenta Dilma, eleita, como você já... Deixa eu chamar de você, meu companheiro, Paulo Paim. Já registrou na parte primeira, com mais de 54 milhões de votos.
está sendo condenada pelas boas coisas que fez. Resolveu pagar em dia o Bolsa Família, que atende a ampla maioria dos mais pobres, e é por isso que o Ceará teve quase 70% de redução da sua pobreza nos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo, um olhar voltado para o mundo da educação, em que aprovou e sancionou sem veto o Plano Nacional de Educação, que nós construímos com a sua participação nas audiências públicas de direitos humanos, abordando desde a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, o mestrado, o pós-doutorado, fruto de um grande debate. E desse debate, nós tivemos, por parte da nossa presidenta, a sanção da Lei 13.005, que trata do PNE, para os próximos 10 anos, vinculando 10% do produto interno bruto na educação pública, na educação básica, enquanto que os governos do PSDB, o do Estado do Paraná, da nossa senadora Gleisi Hoffmann, resolveu tratar os professores à base da exclusão, do debate, da marginalização. Muitos estiveram lá, você, meu senador, Paulo Paim, juntamente com a senadora Gleisi e outros senadores, estiveram lá, levando a solidariedade do Congresso Nacional aos professores e agora, mais recentemente, resolveu bater nos estudantes do ensino médio, porque queriam que mantivesse as escolas funcionando próximo da sua moradia e não ficando exposto à violência que as ruas têm construído ou o envolvimento e a aproximação do narcotráfico, lamentavelmente, do trajeto dessas crianças da sua residência para a sua escola e da sua escola para a sua residência. Por tudo isso, esse grupo resolveu tentar destituir um governo legítimo e democrático, mas nós aprendemos, ao longo desse período, fazer a defesa do Estado Democrático de Direito e não terá aqueles que venham mais uma vez rasgar a Constituição brasileira. Por isso, Paim, não ao golpe e conte com os movimentos sociais do nosso Brasil. Muito bem, senador Pimentel. Faço questão que o seu pronunciamento esteja, presidenta, anexado ao meu, porque há sintonia total com todo o meu pronunciamento quando eu aqui vim e tive a parte do querido senador Tamari Mota e também a contribuição de Vossa Excelência. É como eu dizia, a gente não acredita na traição, acreditamos que o Estado Democrático de Direito vai ser vitorioso nesse processo e nós continuaremos sempre aqui na tribuna buscando investimentos em todas as áreas, no campo da educação, da saúde, da habitação, no saneamento básico, no emprego, e aqui hoje eu me dediquei a falar no investimento cada vez maior a favor da nossa querida juventude, que vai dirigir esse país, quer seja na iniciativa privada, quer seja na área pública e quer seja como alguém que no futuro poderá chegar a governador, a deputado, a senador e a própria presidência da República pela via democrática, que por traição e por malandragem ninguém chega a lugar nenhum.